Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Se nós ainda não nos conhecemos, eu sou Luciana Souza, maquiadora e penteadista há mais de 13, quase 14 anos. E já trabalho com atendimento social já há um bom tempo e produção de noivas também. E eu já tinha esse canal aqui, mas eu resolvi começar a gravar vídeos para profissionais ou para futuros profissionais, para quem deseja ingressar nessa área e tá perdidinho, igual cego em tiroteio. Ai, Jesus, estou entregando minha idade falando desse jeito. Mas é exatamente isso que eu quero que você entenda. Eu já tenho bastante experiência, já formei muitas alunas e eu tenho certeza que eu posso te ajudar também nessa sua nova jornada. E já te adianto que ela é maravilhosa, é apaixonante, mas como toda profissão, precisa sim de uma orientação. E pode contar comigo, prazer, serei sua nova orientadora nessa sua nova jornada. Então, aqui nesse canal, eu vou trazer aulas de maquiagem, de penteado, de gestão, de atendimento. E eu quero, inclusive, que vocês coloquem nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui nesses vídeos. Combinado? Eu vou começar contando para vocês como que foi o meu início nessa área da beleza e que hoje eu sou super apaixonada. Quando eu resolvi fazer o meu primeiro curso de maquiagem, há um bom tempo atrás, eu era militar do Exército, servia ao Exército. Eu era sargento técnico temporário. Eu já gostava muito de maquiagem, mas eu não tinha a menor pretensão de ir para essa área. Porém, eu tinha uma grande antipatia pelo ambiente de salão. Olha que curioso, mais para frente vocês vão entender porque que é curioso. Porque eu tive salão de beleza. E eu simplesmente detestava salão de beleza. Vocês conseguem entender isso? Pois é. Quando eu me casei, eu ganhei uma produção, a minha produção de noivas em um salão. O presente foi assim maravilhoso naquele momento. Quem já casou sabe que todo presente é muito bem-vindo e foi em um dos melhores salões de Brasília. Eu moro em Brasília e, eu fiquei muito apaixonada por maquiagem. E ali, eu lembro que eu tinha acabado de me formar na minha terceira faculdade. Eu lembro que depois do casamento, eu falei pro meu marido, eu quero fazer um curso de maquiagem. Aí ele ficou assim, como assim? Você acabou de terminar a faculdade, não faz sentido você fazer um curso agora. Você não vai trabalhar nessa área, né? E até porque eu tinha meu emprego, na época eu trabalhava, né, no Exército. Aí eu falei, não, eu quero muito aprender a maquiar. Aí ele sugeriu, não, faz um de automaquiagem. Não é o de automaquiagem que eu quero, eu já sei, né? Já dou meu jeitinho ali. Na automaquiagem, eu quero de maquiagem profissional. Ele não entendeu muito o porquê dessa minha vontade repentina, mas eu resolvi que iria fazer esse curso. Na época, a gente não tinha muitas opções de curso como tem hoje. Então, eu fiz um curso na Embeleze, eu acho que ainda existe, sim, Embeleze em vários lugares do país. Eu tive sorte de pegar um professor muito bom. Eu estou falando sorte porque eu sei que já tem muitos relatos de pessoas que falam que eu não tive muita sorte com o professor, meu professor foi muito bom. E o curso em si foi muito bom, me deu um embasamento muito legal assim para maquiagem. E o que era inicialmente para hobby, ali mesmo eu vi que seria uma nova paixão, uma nova fonte de renda, né? Porque eu ainda estava no curso e já tinha muita gente me procurando. Inclusive modelos, porque a gente leva modelos, né? A escola, na época, arrumava algumas modelos, as pessoas que iam passando na rua perguntavam, você quer ser modelo e tal? Chamava, levava lá para aula e a gente maquiava e as mulheres pegavam meu telefone. Na época não tinha WhatsApp, ou já tinha, agora eu não lembro. O WhatsApp era novidade, né? Era novidade. O WhatsApp era novidade. Pra vocês verem, gente, como, ó, eu sou tia aqui, tem muito tempo, meu Deus do céu, me senti velha agora. É, e eu comecei a atender profissionalmente. Na época eu cobrava muito baratinho na maquiagem, mas como eu já tinha, eu trabalhava, servia o exército, né? Eu só tinha os finais de semana, mas é também onde tem mais procura mesmo, para atendimentos em festas, né? Só mais finais de semana. E
comecei a atender a fazer um bico, ganhava um dinheirinho aqui, outro ali, mas eu não me dedicava exclusivamente àquilo ali, porque era como se fosse um hobby mesmo. Só que aí, as clientes que pediam maquiagem começaram a pedir penteado também. E eu não tinha a menor noção de penteado, eu não queria ser cabeleireira. Mas estavam me pedindo muito, e eu, até que eu cedi, eu falei, eu vou fazer um curso bem básico de penteado. Também fiz na Embeleze meu primeiro curso. Só que na época eu pensava assim, e é um erro de muitas pessoas que estão começando no penteado, eu tenho que saber escovar, fazer escova no cabelo. E o curso de penteado, ele não ensinava a escovar. Aí eu fui fazer um curso de quê? De cabeleireiro completo, aquele curso de, acho que era mais de um ano. Eu passei mais de um ano fazendo curso de cabeleireiro. Gente, mas ó, eu tenho vários cursos de cabeleireiro, mas não é minha área. Não me identifiquei, não gostei. Não me identifico. Já fiz de mechas, de corte, enfim, não é minha praia, não. Apenas o penteado, né? Relacionado ao cabelo, apenas penteado. Então eu fui fazer o curso de cabeleireiro e fiz também o de penteado. Mas o penteado ainda não era assim, naquele momento ali ainda não era a minha paixão, não. Continuava sendo a maquiagem. Só que ali, fazendo esse tanto de curso, eu fiz também o de design de sobrancelhas, então já era um salão ambulante, né? Ali me despertou um desejo grande de abrir o meu próprio salão. Só que olha só que contraditório, eu detestava salão de beleza, como é que eu ia abrir um salão? Eu resolvi abrir com a intenção de colocar o meu coração mesmo naquilo ali, sabe? Sabe quando você se prontifica a fazer tudo com dedicação, com amor? Era isso que eu queria. Eu queria muito fazer um trabalho assim. Eu sempre falava assim: olha, eu quero um salão em que as pessoas cheguem e falem assim: nossa, aqui é diferente, o ambiente é diferente. E por muito tempo eu consegui isso, eu ouvi isso muito de muitos clientes. Eu falei para o meu marido do meu projeto e ele ficou meio assim, tipo, salão, você vai abrir um salão e tal. No início, né? No início ele ficou meio assim, mas depois ele me apoiou. Se tem uma pessoa nessa vida que me apoia em tudo que eu vou fazer, é meu marido, graças a Deus. E então nós abraçamos essa causa, juntamos um dinheirinho, né? Fomos fazendo uma reserva e abrimos um salão. Meu salão era lindo, lá em Águas Claras, aqui em Brasília, e fiquei lá por 7 anos. Depois eu tive alguns probleminhas com questões da imobiliária, precisei sair e abri em sociedade com a minha irmã no Noroeste, também aqui em Brasília. Mas esse não foi muito para frente, não, mas é história para um outro vídeo, se vocês quiserem eu até conto aqui para vocês, né? Porque essa questão de gestão, gente, ela não pode ser ignorada, porque quem entra nessa profissão achando que você só precisa saber maquiar e pentear, tá muito enganado. Você tem que entender também de números, de gestão, de é, questões tributárias. É uma profissão, você tem que entender sobre isso, né? E eu já, durante todo esse período, eu já atendendo, só que assim, eu fiquei um bom tempo sem fazer penteados. Eu fiz o curso na época, né? Mas era só um quebra-galho mesmo. Quando eu abri o salão, eu sempre tinha profissionais para fazer os serviços para mim, os serviços de penteado. Mas, gente, é uma dificuldade tão grande, eu falo como gestora. Olha, se eu anunciasse vaga de maquiadora, apareciam aos quilos, assim, tinha muito maquiador no mercado, muito. Mas penteadista era escasso, ainda é, para ser bem sincero. Era muito difícil achar um penteadista. Eu achava muito cabeleireiro quebra-galho. Com perdão da palavra, mas era isso, sabe? Aquele cabeleireiro que, tipo assim, chegou um penteado, senta aqui que eu faço. Mas era aquela coisa assim, sem técnica, sem. Deixava muito a desejar, sabe? Deixava muito a desejar. Então eu vi que, devido à falta de profissionais, eu precisava me atualizar e voltar a atender penteados. Sem levar, na época eu não levava o menor jeito pro penteado, mas eu resolvi encarar. Comecei a estudar, fazer cursos e reciclando. Eu tinha boneca, eu tenho até hoje as minhas Judites, vocês ainda vão conhecer as Judites. Eu falo as Judites porque são várias e todas têm o mesmo nome. E eu treinava, toda oportunidade que tinha, eu estava treinando, penteado, treinando. Treinava nas clientes, ou nas clientes não, né?
comecei a atender mesmo as clientes, mas as minhas clientes eram muito queridas. Eu falava para elas, olha, eu tô começando no penteado agora, mas elas eram muito, muito, muito gente boa. E graças a Deus, conhecendo o meu trabalho, elas elas me apoiavam muito, sabe? Era muito legal. E aí eu comecei a ser procurada por noivas, que já era algo que eu desejava muito, trabalhar com noivas. Mas eu sabia que a maior dificuldade de trabalhar com noivas seria exatamente os penteados. Então eu resolvi que iria me dedicar, eu queria ser referência em noivas. Eu sei bem o meu lugar, gente, eu não estou querendo ser soberba nem nada disso não, mas eu evolui muito, muito mesmo. Mas quando a gente fala assim, eu quero ser referência nisso, não vejo isso como, é, como é que qual seria o termo ideal? Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A gente tem que ter objetivos na vida, tem que ter metas, né? Tem que ter... Então, assim, eu coloquei aquilo na minha cabeça que eu queria ser uma referência em noivas. Eu ainda não sou como eu gostaria de ser, mas eu já evolui muito, isso já me enche de orgulho. E eu comecei, inclusive, a ser procurada para cursos. E tanto é que quando eu recebi o primeiro convite para ser professor, para dar um curso de penteado, me passou assim um filme na minha cabeça. Eu fiquei assim, caramba, era uma coisa que eu tinha tanta dificuldade e hoje eu estou sendo convidada para dar curso de penteado, que era o meu maior desafio. Então, o que eu quero dizer com isso, no nosso vídeo de apresentação, é que se você acha que você não é capaz, a minha história é um exemplo disso. A minha história é o maior exemplo disso. Eu me senti incapaz de fazer penteados por muito tempo. Hoje eu dou cursos de penteado. E se você me perguntar qual é a minha paixão entre maquiagem e penteado, eu vou ficar bem dividida, mas eu amo penteado. É porque a maquiagem foi a minha primeira, né? Minha primeira paixão, mas eu gosto muito, são áreas muito boas. E, gente, a gente trabalha. Já parou pra pensar que o maquiador, penteadista, trabalha com nos momentos mais felizes da vida de alguém, nos momentos de celebração, nos momentos de festa. Momentos de festa, olha que legal. Então, são desses momentos que eu quero participar. Eu me sinto honrada quando eu sou escolhida por uma noiva, de verdade, assim. Eu me sinto honrada porque, caramba, é o dia mais importante da vida dela e ela tá me escolhendo para fazer parte disso. Isso não tem preço. Então, se você é um profissional ou está querendo ingressar nessa área, seja muito bem-vindo. Eu vou trazer vários outros vídeos com essa temática aqui para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, me acompanhem e vão vendo os outros vídeos que eu vou postando aqui também, tá bom? Ó, um beijo. E me ajuda a divulgar esse canal. Isso para mim é novidade, tá? Mas dê um like e siga o canal. Um beijo. Tchau, tchau.